bora para as notícias do Flamengo. O Flamengo venceu 56% dos clássicos. Mas no recorte dos 20 últimos jogos, que começa em 19, são 80% de vitória do Flamengo. Isso é um absurdo, gente. 80%. Vou repetir. O Flamengo ganhou 80% dos últimos jogos contra o Vasco. É uma desproporção absurda. Isso aí é confronto de pequeno com grande, não é de dois grandes rivais do mesmo porte. É um recorte da história que, para o torcedor do Vasco, realmente é um negócio para o cara ficar muito preocupado. Até pela falta de perspectiva com o clube, a SAF, a empresa quebrou, ninguém está interessado. É complicado isso aí, bem complicado. Claro que para o torcedor do Flamengo é uma delícia. E repare que o Fluminense e o Botafogo, mesmo o Botafogo antes da SAF, não perde o Flamengo com essa frequência. O Fluminense, mas foram campeões da Libertadores, teve SAF, tudo bem, o Vasco também teve SAF. O Vasco teve SAF e não mudou nada. O Botafogo perdeu as duas, mas ganhou duas do Flamengo ano passado, ganhou de 4-1. Time reserva ganhou de 4-1. O Fluminense ganha e perde do Flamengo. É sempre adversário duro, tem um embate ali, né? Que aí tá um pouco daquela mística dos clássicos, né? O clássico, o time se supera. Você vê ontem, o Palmeiras era favorito, São Paulo foi lá para empatar, empatou. Segurou 0-0, né? Isso acontece. Cruzeiro todo cheio de badalação, várias contratações, foi ao Atlético e pimba, meteu 2-0. Agora, recentemente, Gabriel foi expulso e tal. Então, o clássico tem disso, acontece nos Grenais. E o colega Pedro Torre, da ESPN, antes do jogo de sábado, eu conversava com ele, e ele me falava sobre o fato do Flamengo. Antes do jogo ele falou, né? Ele falou, Mauro, é incrível, né? Tá virando o Barcelona espanhol. Eu falei, é verdade. Aí depois do jogo ele falou, fui ver aqui Barcelona espanhol. Olha que loucura. Gente, para quem não sabe, o Espanhol é o segundo time da cidade de Barcelona. E é um time pequeno, médio, no máximo médio, né? Time que briga ali para ficar na primeira divisão, não ser rebaixado, não vai para a competição europeia, até ambição modesta. Tenta uma graça na Copa do Rei. De repente consegue brilhar, mas não vai além disso, né? Então o Espanhol é um time pequeno para médio. Últimos 30 jogos, Flamengo e Vasco. 17 vitórias do Flamengo, 11 empates e 2 derrotas, como eu falei há pouco. Últimos 30 jogos do Barcelona e Espanhol são 22 vitórias do Barcelona, 6 empates e 2 derrotas. Os números são ainda... Não repare, o Vasco venceu o Flamengo 2 vezes nos 30 últimos jogos, igualzinho o Barcelona perdeu 2 vezes apenas para o Espanhol nos 30 últimos jogos. E como eu falei, compara com o Fluminense, compara com o Botafogo, não é igual. Não é igual. Você pega a supremacia do Palmeiras e São Paulo, tricampeão e tal, mas nenhum dos seus rivais apanha dessa maneira, né? Realmente impressionante. E no sábado teve o tempero para o torcedor rubro-negro, que foi o primeiro tempo que o Vasco não conseguia jogar. O Vasco não conseguia trocar passe, sair jogando. Chegar no campo de ataque era uma dificuldade enorme. Mas, para variar, o Flamengo não traduz em gols esse volume, essa supremacia dentro de campo, o que é um velho e discutido problema por nós aqui, por muita gente. Mas acho que o que mais choca nisso aí é essa conclusão, depois de mais um clássico Vasco-Flamengo, Flamengo e Vasco, essa diferença muito grande. Isso mostra, gente, como é importante, o torcedor precisa entender isso, falar do que acontece fora do campo, falar da gestão esportiva, da gestão financeira. O clube de futebol tem que ser saudável. Isso tudo é reflexo do quê? De uma disparidade entre os dois. Repare, os 30 jogos, a contagem começa na época ainda do Bandeira de Melo. Aí tinha muitos empates, o Vasco eliminou o Flamengo em 2015 na Copa do Brasil, ganhou o Carioca em 2015. O respeito voltou, lembra? O respeito voltou. Tem 10 anos, cara. Bom, 2015 o respeito voltou, já faz 10 anos. Eurico Miranda já morreu, o respeito não voltou coisa nenhuma, foi uma coisa muito efêmera e continua, isso aumenta. Aí tu vê que de 19 em diante, quando o Flamengo faz investimentos maiores, já era o Landim, e contrata esses jogadores todos aí que fizeram sucesso, e a maioria até já saiu, né? Aí a diferença fica muito maior. Então tudo passa por onde? O Vasco não tem condição de investir, não tem condição de ter grandes jogadores. Oi? Com goleadas, inclusive, né? Exato, tem 2 4-1, nesse recorte dos 20 jogos, tem 2 4-1 e tem um 6-1, que é a maior vitória do clássico, entre um e outro. E mais, as duas vitórias do Vasco são jogos de fase de Taça Guanabara, sem maiores consequências, não é jogo de eliminação. Uma é na pandemia, o Flamengo tinha vencido o Palmeiras na Supercopa dos Pênaltis, aí na quarta era o Ceni o técnico, pegou o Vasco.
repetiu, por conta de ser o clássico, repetiu o time. O time estava muito desgastado, uma época complexa, né? Fazia exame de Covid, tudo. O Vasco mais preparado ganhou aquele jogo. E mereceu ganhar. 3-2, se não me falha a memória. Né? Acho que o Vasco ainda faz 3-1 e tal, mas ganhou o jogo merecidamente. E a outra vitória é do gol do Puma Rodrigues, que foi um jogo que o Vasco teve alguns momentos e tudo, ele acertou um petardo, o Flamengo perdeu o gol e tal, e ganhou de lá. Mas assim, jogos sem maiores. Não tem um jogo assim. Não, o Vasco eliminou o Flamengo no Campeonato Carioca. Não tem. E os dois empates, olha que loucura. Um eu ganhei de 4-4, né? Que teve isso. O ganhei de 4-4. Que foi exatos 10 dias antes de Flamengo e River Plate. O Flamengo tinha surrado o Grêmio dias antes e estava com a cabeça toda voltada para o time argentino, com o qual decidiria a Libertadores. Foi o último jogo, né? Depois o Flamengo só viaja e só joga contra o River. E claro, foi um jogo muito solto. O time do Jesus não estava tão concentrado para tomar 4 gols daquele Vasco, né? O time do Jesus tomar 4 gols daquele Vasco, como tomou 4 do time do São Paulo na última rodada, que já era campeão, estava relaxado. Mas tudo bem, foi 4-4. Ganhei de 4-4. Teve isso. E o outro foi do ano passado, que o Flamengo perde um monte de gols. O Everton Araújo erra uma jogada no meio campo. Outros erros acontecem, né? O Pereira e tudo. E o Felipe Coutinho empata o jogo. Então você vê que são coisas muito efêmeras, sabe? Parece assim, os um grande dois, com Mauro, pequeno. Desculpa, os dois, que pode até pegar um gancho aí, os dois que o Vasco empata no finalzinho, né? Quase o último lance. Exato. Com gol de cabeça, nas 2 vezes. E assim, parece aquele jogo do pequeno com grande, quando o pequeno consegue. Isso, assim, eu acho que isso é uma coisa. Todo vascaíno deveria se debruçar nesses números e pensar, gente, o que nós vamos fazer? Porque assim, é muito chocante. Tudo que eu estou falando, gente, não entendam como está provocando o Vasco. Nada disso. Até por respeito ao Vasco. Para mim, o Vasco é o grande rival do Flamengo do Rio de Janeiro. Sei que tem gente que acha que é o Fluminense, outros podem pensar que é o Botafogo. Para mim, o Vasco da Gama. Bom, eu e o André já falamos muito sobre isso. O Vasco da Gama, no auge do Flamengo do Zico, era o único que peitava o Flamengo. Tinha o Roberto, né? O Roberto era um monstro, um jogador gigantesco. E o Roberto conduzia o Vasco. Então o Vasco faz 3 jogos na final de 81, o Vasco decidia, Taça Guanabara, gol da Dino, mas o Vasco estava lá. Perdia, a maioria perdia. O Flamengo era muito melhor, mas brigava. E era difícil, hein? Não tinha goleada, não. Não tinha negócio de 6-1, 4-1, de ir embora. Não tinha esse negócio, não. Era ali, pau a pau. E a torcida do Vasco ia. Em 82, o Vasco ganha campeão carioca em cima do Flamengo. O Lopes muda meio time, né? E ganha. Aquele gol de Marquinhos de cabeça na cobrança do escanteio. Então o Vasco era o adversário que depois do Fluminense monta o time do tricampeonato. O Zico já foi embora, né? O Zico está na Itália. O Flamengo vive uma transição. O Fluminense acerta o time competitivo e ganha 3 títulos consecutivos. Assis, o Washington, o Romerito, aquela turma, um time muito bom do Fluminense. Né? E ainda ganha um brasileiro. Ainda ganha um brasileiro. Um time forte do Fluminense, né? Que eles conseguem montar. Mas o Vasco, no auge do Flamengo, entre 78 e até 81, 82, né? Depois o Zico vai embora em 83, o Vasco que enfrentava o Flamengo. O Botafogo não perdia com ele direto. Em 83 mesmo, no Brasileiro, teve um confronto pelas quartas de final do Brasileiro. Foi ali, pau a pau. O Zico fez o gol da classificação no último minuto. Isso, e o Flamengo depois é campeão. Então, assim, o Vasco, cara, até o dia que o Zico foi embora, quem peitava o Flamengo era o Vasco, com um time inferior, não era tão inferior, mas era inferior. Que eu acho muito boa, sabe por quê? Gonzalo Plata está muito próximo de bater uma meta estabelecida em contrato e com isso o Flamengo vai comprar mais 50% dos direitos econômicos desse jogador junto ao Saad, lá do Catar. Mas como assim, Vene? Mais 50%? O Flamengo é dono de quantos por cento desse jogador? O Flamengo investiu quanto? Vai investir quanto? Vai pagar como? Nós temos todos os detalhes dessa negociação, dessa operação, nós apuramos junto a um empresário do jogador. A gente estava conversando com uma dessas pessoas e aí acabei descobrindo toda essa situação e vou trazer aqui para vocês, porque o Flamengo está muito próximo de exercer essa compra desses 50% desses direitos econômicos do Gonzalo Plata, que tem apenas 24 anos. O que falta para ele bater? Está próximo? Calma, eu vou contar tudo para vocês. Você sabia que o Flamengo conseguiu uma proposta de empréstimo para esse jogador lá no exterior, num país que ele não ia ter muitos problemas de adaptação e os empresários do jogador não toparam na época? Pois é, nós vamos contar aqui para vocês também no vídeo de agora. Mas antes, vou começar falando do Lohan,
que a gente trouxe aí no último vídeo, que o negócio subiu no telhado, não foi para frente. A nota oficial do Flamengo diz que o CSKA desistiu depois de não chegar a um acordo com os empresários. Os empresários dizem que o jogador não viajou porque o Flamengo não autorizou. Então fica essa guerra de versões aí. Vocês acreditem em quem vocês quiserem. Eu só estou aqui para trazer os fatos. Agora, eu vou fazer um questionamento para vocês. Vamos lá. Um questionamento, tá? E eu quero que vocês me respondam com calma. Em todas as operações, o clube que contrata, que no caso é o CSKA, deveria ser o último a assinar o contrato. O clube comprador só assina depois que o jogador é aprovado no exame médico. Se não, para que fazer exame médico? Fica esse questionamento aí, espero que vocês tenham entendido. Leia entre linhas. Eu tinha uma professora de português que falava isso. Leia entre linhas, Vene Casagrande. Quando eu perguntava algumas coisas sobre a prova. Mas, enfim, vamos em frente, vamos falar de Lohan, porque eu acabei descobrindo uma outra informação após essa confusão envolvendo o CSKA. O Flamengo, ainda nessa janela de transferência lá em Portugal, conseguiu. O Flamengo conseguiu. Me falaram que foi através da relação José Boto com esse clube lá de Portugal, que é o Estoril. O Estoril fez uma proposta ao Flamengo, estava tudo acertado com o Flamengo, de empréstimo, sem compra, sem valor de compra fixado, que seria maravilhoso para o Flamengo. Ele poderia voar lá no Estoril, que o Estoril ia ter que negociar com o Flamengo o valor da compra. O Estoril pagando o salário dele de forma integral. Ele teria a chance de ir para um país, para Portugal, que é fácil adaptação, por isso que vários brasileiros gostam de jogar em Portugal, por conta da língua, da cultura mesmo, acham muito parecido com o Brasil. Ele teria a chance de evoluir como pessoa, como homem, como jogador, adquirir experiência, voltar muito mais maduro. Aqui ele não será utilizado, mas sabe o que aconteceu? Os empresários não quiseram, entenderam que não seria uma boa. Por que não seria uma boa? Aqui no Flamengo, jogando pelo Sub-20, vai ser melhor do que jogar pelo Estoril? Eu acho que não. Ele iria jogar numa qualidade boa, né? A gente está falando de um campeonato português, não é nenhum absurdo, pelo contrário. Vários jogadores retornam com uma outra cabeça. Para mim, veio um exemplo aqui agora, Hugo Souza, hoje goleiro do Corinthians. Ele foi para Portugal, nem se destacou não, tá? No clube lá, mas voltou com uma outra mentalidade. Olha o Hugo Souza hoje. O Hugo Souza hoje usa a faixa de capitão no Corinthians, pô. É uma outra mentalidade. E ele não é tão experiente, não. Ele deve ter mais ou menos 23 anos. Pro Lohan seria maravilhoso, mas infelizmente, na ocasião, os empresários não quiseram. Vamos agora falar sobre o Gonzalo Plata, galera. Prestem atenção. O Gonzalo Plata foi comprado no meio de 2024, ali em setembro, pelo valor de 4,1 milhões de dólares. O Flamengo comprou 50% dos direitos econômicos por 4,1 milhões de dólares. Mas, no contrato do Flamengo com a Al Saad, tinha metas estabelecidas para o jogador que, se ele batesse, o Flamengo era obrigado a comprar os outros 50% dos direitos econômicos do atleta. E como funciona essa meta? No primeiro ano de contrato dele, nos 12 primeiros meses de contrato, se ele batesse 1.500 minutos disputados em partidas oficiais, o Flamengo é obrigado a comprar os outros 50% dos direitos econômicos por 3,9 milhões de dólares. E o pagamento em 3 parcelas. Parcelas praticamente iguais. Uma à vista, uma 1 ano depois e outra 2 anos depois. Ou seja, só acaba de pagar em 2027. Além disso, tem uma cláusula no contrato entre Flamengo e Al Saad que o Flamengo tem a opção de pagar mais 1.300.000 dólares para que o Al Saad não tenha mais direito a 50% de mais-valia em uma futura venda do jogador. Então, no fim das contas, o Flamengo vai gastar ao todo nessa operação pelo Gonzalo Plata 9,3 milhões de dólares. Cerca de 52 milhões de reais pela cotação de hoje, por um jogador, e outra, só vai acabar de pagar em 2027, por um jogador de 24 anos,
seleção equatoriana, titular atualmente, está jogando muita bola e ainda tem poder de revenda. Gente, na boa, isso aí foi uma baita negociação feita pela antiga gestão. Eu critico a antiga gestão em várias coisas, vocês sabem muito bem aqui. Mas essa negociação foi muito bem feita pela antiga gestão. Na verdade, foi feita pelo Bruno Spindel, que continua nessa atual gestão. Isso precisa ser dito, o Bruno Spindel era quem negociava. Não era o Marcos Braz, pelo contrário, era o Bruno Spindel. Então, parabéns ao Bruno Spindel por essa operação, lembrando que o Flamengo não confirma nada disso. Quem me passou foi uma pessoa ligada ao jogador, porque eu estava conversando sobre o jogador, enfim, e aí acabei conseguindo essas informações. Então, para vocês entenderem, vamos lá, de maneira sucinta, o Flamengo gastou inicialmente 4 milhões e 100 mil dólares para comprar 50% do Gonzalo Plata junto ao Saad, contrato até 2029, e aí uma cláusula ali de obrigação de compra se ele disputasse 1.500 minutos no primeiro ano de contrato dele. E ele vai disputar, vai bater agora. Falta, sei lá, 200 minutos. Em 2 jogos ele vai bater, tá? Daqui a 2, 3 jogos ele bate essa meta aí. E aí o Flamengo gasta mais 3,9 milhões de dólares pelos outros 50%, com pagamento em 3 parcelas. Uma à vista, outra 1 ano depois e outra 2 anos depois, ou seja, só em 2027. E além disso, o Flamengo ainda vai exercer a opção de pagar 1 milhão e 300 mil dólares para que o Al Saad não tenha mais direito à mais-valia de uma futura venda do atleta. Uma baita negociação. Parabéns ao responsável, no caso Bruno Spindel, né, que foi o diretor executivo da antiga gestão. Fizeram um baita negócio de um jogador que está dando muito certo dentro de campo.